fizemos a reunião com os ministros da área da infraestrutura, hoje os ministros da área social, e a próxima reunião serão com os ministros da área da produção, vamos chamar assim. E, portanto, a ideia aqui é fazer um balanço dos 100 dias de governo e do que nós anunciaremos num marco de 100 dias. A essência é essa e o que está sendo pensado para este ano. E, portanto, fica aqui o pedido que o essencial seja dito de forma o máximo concisa para a gente seguir o tempo. Presidente, lhe passo a palavra, então, para fazer uma saudação, e em seguida o vice-presidente, e aí nós começaremos. Tem um roteiro já pré-definido de ordem dos ministros, nós vamos seguir esse roteiro aqui, chamando um a um. Presidente. Presidente Lula, Janja, ministro Rui Costa, ministra Aniele Franco, companheiras e companheiros. Apenas duas observações. Uma, impressionante, 74 dias, o ritmo do governo. Olha que eu tenho experiência de prefeito e governador, e é impressionante o ritmo forte em todas as áreas. A outra, a fidelidade, o cumprimento absoluto dos compromissos de campanha. Salário mínimo, imposto de renda, isenção, saúde, a vacinação e o trabalho para zerar as filas, educação, meio ambiente, firmeza na questão econômica. Então, dar esse testemunho, presidente, dizendo que essa reunião é importantíssima, porque é o coração do governo, que é a área social. Bom trabalho a todos. Bem, eu queria aproveitar a fala do companheiro Alckmin para primeiro dizer para vocês do orgulho que eu tenho de tê-los como ministros e ministras do meu governo. Segundo, o orgulho que tenho pela capacidade de execução das tarefas que foram determinadas pela Comissão de Transição, que determinou que em 100 dias a gente pudesse fazer a primeira grande avaliação do nosso governo e aquilo que nós tínhamos colocado em prática. Eu tenho certeza que mesmo aquilo que a gente ainda não conseguiu anunciar, a gente vai anunciar em breve, porque está todo mundo trabalhando para criar as condições dos anúncios que nós queremos fazer para a sociedade brasileira. Nós não temos muito tempo, sabe, para ficar pensando o que fazer. Temos que começar a fazer, porque o mandato é muito curto, é só 4 anos. Eu digo sempre para todo mundo que o mandato de 4 anos, para quem está no governo, ele passa muito rápido. Ele demora muito para quem está na oposição, mas para quem está no governo, o mandato é rapidíssimo. Quando menos esperar, vocês já estão pensando em ser candidato a prefeito, em ser candidato a deputado, em ser candidato a governador, em ser candidato a presidente. Vocês vão ver como passa rápido. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, depois nós vamos discutir isso, é o seguinte, é importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que, antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República,
para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, sabe, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Então, isso é muito importante para manter a unidade do governo, para manter a coesão do governo, e nós temos muita coisa para anunciar, coisa que nós já fizemos, coisa que nós vamos fazer nova. É como o Bolsa Família, né? O Bolsa Família é uma novidade extraordinária por conta das condições que ele está colocado, ou seja, é R$600, mais 150 até 6 anos e mais 50 por pessoas até 17 anos e ainda para a companheira que tiver gestante. Ou seja, é uma novidade que nós vamos ter que falar, a gente vai ter que ter em conta que o cadastro terá que ser o padrão que vai definir a seriedade desse programa, ou seja, nós não temos interesse em dizer que nós vamos tirar fulano, Beltrano. O que nós temos que dizer é o seguinte, que nós vamos colocar Beltrano porque a pessoa, sabe, preencheu a ficha e então tem o direito de estar dentro do programa. Quem não tiver, porque não tem o direito. E, lamentavelmente, nós teremos que fazer, então, um outro programa para que essa pessoa possa ter direito. Eu acho que no campo da educação a gente já está avançando, já anunciamos o PNAE, já anunciamos a merenda escolar, nós estamos trabalhando na perspectiva de logo poder anunciar o grande programa de escola integral, sabe, para as crianças brasileiras. Eu pretendo viajar com o ministro da Educação por alguns estados do país para fazer anúncio, retomar a escola técnica, retomar algumas universidades que estão paralisadas, pensar como é que a gente vai modular um novo modelo de escola pública, porque nas atuais escolas públicas elas são quase que um caixote. Ou seja, tem pouco espaço para você fazer uma escola de qualidade e colocar a escola de tempo integral. Se você quer cultura, se você quer esporte, se você quer lazer, você precisa ter um pouco mais de espaço nas escolas. E o padrão, em muitos estados, em muitas cidades, hoje, não dá para a gente fazer a escola de tempo integral, sabe? Que eu vi uma feita na Bahia, que parece mais um parque olímpico do que uma escola. Ou seja, eu acho que o povo merece essas coisas de qualidade. Ela vai custar um pouco mais caro, vai custar um pouco mais caro do ponto de vista econômico, mas vai ser mais barato do ponto de vista do lucro que nós vamos ter com o aprendizado da meninada, com a qualidade da educação que eles vão ter. Nós vamos ter que pensar o que fazer quando chegar o momento de anunciar os 15 dias. Possivelmente a gente tenha que fazer ou um pronunciamento na televisão, ou quem sabe fazer uma grande coletiva com toda a imprensa, para não ficar aquela coisa chata de alguém falando, quando a gente poderia, então, quem sabe, abrir para a imprensa fazer as perguntas das coisas que nós já fizemos, das coisas que nós vamos fazer, das coisas que nós estamos pensando em anunciar para a sociedade brasileira. Dito isso, eu queria que vocês tivessem certeza que, do ponto de vista, sabe, da Presidência da República e da Casa Civil, vocês terão todo o apoio, combinando com a Haddad e com a Simone, que são as pessoas que cuidam do caixa do governo, ou seja, para que a gente não erre, para que a gente não prometa aquilo que não pode cumprir, para que a gente faça apenas aquilo que está dentro da nossa possibilidade. E se tiver que arriscar alguma coisa, a gente arriscar com um viés de acerto acima de uns 80%, porque a gente também não pode correr risco de anunciar coisa que não vai acontecer. Então, a minha sugestão, para que as coisas fiquem bastante corretas, coesa e harmônica, é que ninguém anuncie nada, absolutamente nada que seja novo, sem passar pela Casa Civil. Tá? Quando começar a reunião, nós vamos citar alguns casos que já aconteceram e que não podem se repetir. Tá bem? Dito isso, Rui, vocês podem contar com a Casa Civil, que ela está pronta para atendê-los e para fazer acontecer as políticas públicas que nós precisamos colocar em prática no Brasil. Ok, presidente. Nós vamos, enquanto a imprensa sai, nós vamos começar pelo Ministério da Educação, mas
Mais à frente, nós vamos abrir para a Secretaria-Geral do Ministério do Planejamento, dar uma informação sobre o PPA também.